Graça e paz, amados. Amém. Em nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, amados. Nesta noite, eu tenho outra palavra no coração que não é sobre missões, mas sobre a igreja, sobre o nosso relacionamento como igreja, né? A palavra é um pouco mais sobre humildade. Os irmãos sabem que a humildade, como já disse uma vez, ela é a mãe de todas as virtudes. Vamos abrir em Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, depois se mais algum irmão tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos à disposição, podemos conversar sobre qualquer dúvida sobre a incursão, tá bem, queridos? Nós vamos ler em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, amém? Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Vamos lá então. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Vocês podem ler o 10? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Você. O publicano, em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Amém. Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai, nesta noite nós estamos diante da Tua santa palavra, e nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz, Senhor, quebra os cedros do Líbano. A Tua voz é como a voz de muitas águas. A Tua voz é poderosa. E nós queremos ouvir mais uma vez a Tua voz poderosa. Sabemos que o Senhor tem falado nesse lugar por diversos homens de Deus. Pai, continua nesta noite falando conosco. Espírito Santo, ministra a nós de maneira poderosa. Nós buscamos a Tua graça e o Teu poder, reconhecendo a nossa incapacidade, porém a nossa capacidade vem do Senhor, e queremos que o Senhor nesta noite fale conosco. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria refletir um pouquinho com vocês, amados, sobre esse assunto que está aqui. Jesus contou-lhes uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano, e ele propôs essa parábola, né, a alguns que consideravam a si mesmos superiores, se consideravam justos e desprezavam, portanto, os outros, né? É o que está dito aqui no texto, no contexto aqui fala do fariseu e do publicano. Aqui tem uma frase, amados, que ela é muito forte, muito pesada. E a frase que eu queria destacar aqui no texto é a frase que o fariseu falou. Ele disse: eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os demais homens. Bem, essa frase é uma frase que é a mãe de todas as divisões na face da terra, as segregações, as divisões. Hitler tentou, por exemplo, construir uma geração, né, uma classe de gente especial, né, matando todos os judeus, dizimando, né, milhões e milhões, 6 milhões de judeus, porque achava que ele não era como os demais homens, que ele era melhor do que os demais homens. E amados, essa classe aqui chamada a classe dos fariseus, a palavra fariseu significa os separados. Ele se intitulava a si mesmo como os santificados. E isso, de fato, é muito bom, alguém ser santificado.
alguém ser separado, alguém se separar do pecado, do mundo, não é? Porque a palavra santo quer dizer de fato separado. Mas é bom quando Deus nos reconhece como tal, não quando eu me auto-intitulo, mas quando o Senhor diz. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles a quem o Senhor louva, e não a pessoa que se auto engrandece, não é? Essa frase, não sou como os demais homens, às vezes nós não temos coragem de pronunciá-la, não é? Porque é um pouco forte a gente dizer, eu não sou como os demais, eu sou de uma classe especial, eu sou melhor do que os outros, não é? Isso foge do princípio cristão, porque a Bíblia diz que bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas amados, ainda conquanto a gente não tem a coragem de pronunciar essa frase, eu não sou como os demais, mas às vezes a gente se acha melhor do que os demais, a gente não tem coragem de falar isso, mas a gente tem coragem de praticar às vezes isso. Quando nós não olhamos para o lado, para ver nossos irmãos, para ver pessoas que precisam do meu amor, da minha oração, da minha intercessão, da minha ajuda, e quando eu me julgo melhor do que os outros, na verdade eu estou me comportando como fariseu. O publicano era a classe mais detestável, porque eram funcionários públicos, que na maioria deles eram desonestos. E é interessante que Jesus pega exatamente os ícones da divisão religiosa, fariseus de um lado e publicanos de outro. E Jesus, amados, nos chama, interessante que ele conta essa parábola, para nos chamar a atenção, às vezes do nosso orgulho, que nós podemos alimentar em nossos corações, com relação aos demais. Nós podemos ter essa atitude, ainda que não pronunciada, mas crida e praticada. Quando, por exemplo, eu me isolo, quando eu não tenho uma atitude de descer, né, de me misturar com os demais, de sentir a dor dos demais, de sentir, a Bíblia fala que é para nós chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram, porque nós somos igreja, nós somos a família de Deus, amém, queridos? E como igreja e como família, nós não somos melhores do que ninguém, nenhum de nós somos melhores, nenhum de nós podemos dizer, eu não sou como os demais, nenhum de nós podemos dizer isso, e nenhum de nós podemos pensar mais do que o que convém, pelo contrário, a Bíblia fala em Filipenses, não é? Que é para a gente considerar os outros superiores a nós mesmos, que cada um considere os outros superiores a si mesmo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse era, eu não sou, mas ele era, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em figura humana, ele foi obediente até a morte de cruz. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome dado acima de todo nome, queridos, cumprindo o princípio, que todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que se julga de uma classe especial, e melhor do que os outros, amados, não tem o Espírito de Cristo. Esse homem, ele tinha um sentimento contrário ao sentimento bíblico, porque toda pessoa que tem essa mentalidade, que eu não sou como os demais, essa pessoa vive num pedestal, ela vive longe dos outros, ela se isola, porque afinal de contas ela é de uma classe especial. Mas amados, portanto, essa afirmativa, essa mentalidade, eu não sou como os demais, ela traz em si três graves defeitos, três equívocos. O primeiro é orgulho, não é? O primeiro é o orgulho, de achar que eu sou melhor do que qualquer pessoa. O segundo, então, eu não me conheço a mim mesmo, na verdade eu tenho uma visão equivocada de mim mesmo. Segundo lugar, pessoa que essa frase afirma, que tem essa mentalidade, que eu não sou como os demais, ele tem um profundo complexo de superioridade. Romanos 12:3
fala sobre isso, né? O que é que diz Romanos 12:3? Vamos só ler o texto, queridos. O que é que diz Romanos 12:3? Que não é para nós pensarmos de nós mais do que aquilo que convém. A Bíblia diz que a investigação da própria glória não é glória, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amados, 3 equívocos nessa frase: orgulho, complexo de superioridade e ignorância da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, diz que Ele derrubou a parede de separação diante de Deus. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado. Amados, definitivamente, Ele quebrou toda e qualquer barreira de separação. Não existe mais diante de Deus uma classe especial e uma classe inferior. Ele a todos nos tratou com graça e com misericórdia. Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por eles a inimizade. E vindo Ele, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Aos que estavam perto eram os judeus, os que estavam longe eram os judeus. Aos que estavam perto era aquele que se dizia: eu não sou como os demais. E aos que estavam longe, eram aqueles que eram considerados como cães. Lembra o que Jesus falou àquela mulher que veio atrás dizendo: Senhor, compadece-te da minha filhinha, porque está miseravelmente endemoniada. E Jesus no primeiro momento não atendeu, e disse: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas na casa de Israel. E a mulher continuou clamando. E Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E aquela mulher deu uma resposta para Jesus tremenda. Ela disse: sim, Senhor, é verdade, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas eu sei que há sobra, eu sei que há abundância na tua mesa, por isso tenha misericórdia de mim. E diz: oh mulher, grande é a tua fé, seja feita como tu queres. Amados, Deus não tem gente de primeira nem de última classe. Deus nivelou a todos. Portanto, queridos, nós não podemos ter nenhum sentimento de superioridade sobre ninguém. Nós temos que ter um sentimento completamente diferente, porque nós somos igreja, nós somos a família de Deus. Amém, queridos? Não sou como os demais homens revela uma grande ignorância da minha parte da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Diante do Senhor não existe mais sábio ou ignorante, não existe mais judeu ou gentil, não existe mais sábio ou escriba. Todos fomos tratados com graça e com misericórdia. A nossa condição espiritual, a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas também o nosso privilégio diante de Deus é que Ele considerou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então, amados, nós não temos que ter esse sentimento: eu não sou como os demais. Eu tenho que saber que eu sou como os demais, portanto eu tenho que ser solidário, portanto eu tenho que cuidar de meus irmãos, portanto eu dependo de meus irmãos. Não sou como os demais. Essa é a frase mãe de todas as divisões, mãe de todas as heresias, porque é em cima desse espírito que formou-se as denominações religiosas. Porque uns dizem: eu sou mais santo do que aquele, outros dizem: eu tenho mais a palavra do que os outros, outros dizem: eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, e nós vamos criando muros, e nos separando, e nos dividindo cada vez mais. Amados, esse é o espírito denominacional: eu não sou como os demais.
Agora, eu quero mostrar aqui para vocês, amados, exatamente, há três exemplos maravilhosos, exemplo bíblico de que caminhou na contramão dessa postura. Olha só, aqui havia homens que de fato, eles poderiam, amados, dizer isso. Sabe qual o único que poderia pronunciar essa frase? O único que podia pronunciar essa frase era Jesus. Jesus era nobre. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, Hebreus 7:26, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Mas Jesus, sendo quem Ele era, você sabe o que Ele fez? Amados, Ele se igualou a todos nós. Filipenses 2:6 diz que Ele deixou a sua glória e Ele se fez homem. O único na face, em todo o universo, que poderia dizer eu não sou como os demais, foi Jesus. Jesus de fato não era como os demais, Ele era santo. Mas quando Ele veio à terra, no início do seu ministério, sabe onde Ele começou o ministério dele? Ele começou o ministério dele na fila dos pecadores. Mateus 3:13. Lembra quando João está batizando batizando outro, e João vai batizando as pessoas, e de repente ele vê o Filho de Deus na fila dos pecadores. Na fila dos pecadores está ali Jesus. E João, quando vê aquilo, João disse: Senhor, ele poderia dizer: Senhor, esse não é o teu lugar, saia daí, o Senhor é santo, o Senhor é aquele que Isaías viu 750 anos de o Senhor se manifestar em carne. E ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a terra. Amados, e os querubins, os serafins voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor, os céus está cheio da sua glória. Mas amado, Ele sendo cheio da sua glória, Ele deixou a sua glória, e Ele se tornou homem. Ele era o único que podia dizer: eu não sou como os demais. Querido, às vezes nós vemos muita gente na igreja ainda de nariz empinado, muita gente que, embora não diga, crê que é superior aos demais, e por isso não olha do lado, não usa de misericórdia e solidariedade uns para com os outros, porque nós cremos que não somos como os demais. Mas amados, o único que poderia dizer eu não sou como os demais, Ele deixou a sua glória e se fez como os demais homens. Aliás, se fez homens de dores, por amor a nós, para que nós enriquecêssemos, Ele se fez pobre. Jesus deixou o pedestal da sua glória, e nós precisamos deixar os nossos pedestais para descer, para ser solidário com os nossos irmãos. Deus não te colocou em pedestal, Deus te criou para servir, Deus te criou para ser como os demais, para ser misericordioso, para ser compassivo com os demais. Deus não nos colocou na cadeira de juízes, Deus nos colocou, todos nós diante de Deus somos réus. Por isso, queridos, nós precisamos ser criteriosos, obviamente, mas nós não podemos achar que somos melhores do que ninguém. Jesus se igualou a todos nós. Mas teve um outro, Isaías, lembra de Isaías? Isaías era um estadista, um homem que viveu no palácio por muitos e muitos anos, era um assessor do rei Uzias, até o dia que o rei Uzias morreu, e naquele ano ele teve uma visão da glória de Deus. E amados, no capítulo 6, verso 5, sabe o que ele diz? Sendo um dos maiores profetas, um dos profetas maiores da Bíblia, né? Um dos profetas messiânicos, no verso 5 ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5, e os meus olhos viram o Rei.
Amados, esse era um homem que talvez poderia ser considerado uma elite especial, mas ele disse: ai de mim, que eu sou como os demais homens, habito no meio de um povo de impuros lábios, sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Amados, ninguém que viu o rei consegue manter-se num pedestal. Ninguém que viu a face de Jesus consegue manter-se num pedestal longe de seus irmãos. Ninguém que viu a glória de Deus consegue ficar sem ver as suas próprias misérias. Quando nós vemos, a Bíblia diz: na tua luz veremos a luz. Quando nós vemos a glória de Deus, nós sentimos, nós colocamos os pés no chão e vemos quem de fato nós somos. Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sou melhor do que ninguém. E quando uma pessoa reconhece as suas próprias misérias, ele está apto a ir aos outros miseráveis. Mas quando ele se julga que está no pedestal superior aos demais, ele não vai servir para alcançar os miseráveis. Somente pessoas que um dia viram a glória de Deus. E é interessante que todos os homens que viram a glória de Deus não conseguiram mais ser os mesmos. O caso de Isaías, logo em seguida ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo viu a glória de Deus e por isso ele foi enviado às nações, o apóstolo dos gentios. Moisés, viu a glória de Deus. Moisés também foi um outro homem que viu a glória de Deus, e a Bíblia diz que Moisés, sendo já grande, recusou ser filho da filha de Faraó e saiu a ver seus irmãos. Sendo já grande, foi ver o seu povo. Sabe por quê, amados? Evangelismo e missões é para gente grande. Gente pequena vive em torno de si mesmo, se lustrando, olhando no espelho, se autolustrando. Mas diz que Moisés, sendo já grande, foi visitar seus irmãos e viu a miséria deles. E depois daquele dia nunca mais ele conseguiu ser o mesmo. Ele foi chamado para ir libertar o seu povo. Amado, você tem um chamado de Deus, mas você precisa ver a face do rei. Você precisa ver a glória de Deus para ver quem você é. E todo homem, toda mulher que vê a face de Deus nunca mais consegue construir um pedestal para andar. Nunca mais considera-se superiores aos outros. Então Isaías se nivelou, Isaías 6,5. Jesus se igualou, Filipenses 2,6. Agora Paulo se inferiorizou. Interessante a humildade de Paulo, queridos. Paulo é muito interessante como esse homem se portou, É muito interessante. Você sabe que no ano 58, Paulo considerava-se o menor dos apóstolos. Ele dizia que ele era o menor dos apóstolos. Mas um pouco mais à frente, no ano 61, ele disse: eu sou o menor dos santos. E um pouco mais à frente, no ano 63, ele diz que grande é esse mistério, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja a humildade desses homens, queridos, como esses homens caminharam em humildade. Por isso foram homens que puderam servir o seu povo, porque eram pessoas que nunca se colocaram num pedestal e bateram no peito e disseram: eu não sou como os demais. Paulo considerava-se o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus. Depois ele diz que o Senhor se revelou a ele o menor dos santos, e no fim da vida ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Não porque ele o fosse em prática, porque quando ele escreve à igreja, ele diz aos santos e amados que estão em Corinto. Ele era um homem santo, mas ele não considerava-se superiores aos demais. Ele considerava-se o maior dos pecadores. Não, e amados, não somos pecadores, Tem um cântico que diz: nós os pecadores, o cântico santo, santo, santo.
Nós não somos pecadores por prática. Nós somos pecadores por origem, mas não somos, porque nós viemos do pecado. Isaías 51:5. Salmo 51:5, né? Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Nós somos pecadores por origem, não por prática. Ainda que nós fomos gerados em pecado, mas Jesus tirou o pecado do mundo e chegou em nossas vidas e nos libertou do pecado. Nós somos livres para servir o Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Amados, quando nós temos essa compreensão de humildade, que nós não somos superiores aos demais, nós passamos a servir mais as pessoas, nós passamos a ser mais misericordiosos. Então esses homens que mencionei, eles foram pessoas empáticas. Pessoa empática é alguém que se coloca ao lado, alguém que diz: eu sou igual a você, vamos caminhar junto, vamos para frente, vamos orar junto, vamos nos ajudar mutuamente, vamos avançar. Mas alguns dizem: eu não sou como os demais, portanto fique lá na sua insignificância e eu fico aqui na minha superioridade. Amados, nenhum de nós somos superiores a ninguém, pelo contrário, nós somos como os demais. Amém? Lógico, carentes da graça e da misericórdia de Deus, mas precisamos, amados, ter essa compreensão. Amém? Agora quero mencionar uma frase. Essa frase, não sou como os demais, é a mãe de todas as divisões. Mas eu quero falar de uma frase que é a mãe de toda unidade, de toda comunhão na vida da igreja. Essa palavra foi dita por dois homens extraordinários. Um foi o próprio Jesus e o outro foi Moisés. E nós como igreja temos que compreender muito isso. Aliás, a frase que eles falaram está lá em Êxodo 2:13 e em Mateus 23:8. Moisés disse: vocês são irmãos. Portanto, se nós somos irmãos, nós somos iguais, não somos superiores. Amém, amados? Vós sois irmãos. Quando foi que Moisés falou isso? Quando viu dois hebreus brigando. Amados, não é possível ver crente brigando um com o outro, se degladiando. Por quê? Porque nós somos irmãos. Nós fomos gerados do mesmo Espírito, nós fomos comprados pelo mesmo sangue, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, e isso nos nivela, nos torna uma só carne, um só corpo, uma só massa, um só pão. Diz Paulo: vós sois irmãos. Essa é a frase, mãe de toda a unidade. Que quando eu entendo, irmã Ruth, que o outro é meu irmão, eu tenho obrigação de cuidar dele, eu tenho obrigação de orar por ele, eu tenho obrigação de chorar por ele, eu tenho obrigação de estender a mão para ele. Agora, quando eu acho, tenho uma mentalidade equivocada, que eu não sou como ele, então ele fica na sua e eu fico na minha, no meu canto, e ele fica no dele, porque afinal de contas, eu sou superior a ele. Essa frase, amados, é a mãe de toda a unidade. Aliás, careceria a gente parar um dia só para estudar essa palavra irmão, porque a gente fala muito irmão, mas nós não entendemos pastor Francisco, talvez a profundidade dessa palavra, irmão. Isso sugere que nós temos uma mesma origem, a mesma origem comum, temos o mesmo pai, temos a mesma mãe, que é a palavra, fomos gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus. Amados, nós somos irmãos. Amém? Amém. A gente tem que se lembrar disso, que nós somos irmãos. Vós sois irmãos. Quando dois hebreus brigavam, Moisés pronunciou essa frase, mas essa frase é pouco compreendida e praticada em sua essência.
no meio da igreja. Irmãos existem para o diálogo, para a paz, para a comunhão. A discórdia não pode ser a prática de verdadeiros irmãos, nem a prática da igreja. Nós somos o povo da concórdia, nós somos o povo da comunhão. Amém, amados? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão, vivam em unidade. Esta é a vontade de Deus. Mas Jesus pronunciou também essa frase em Mateus 23:8. Lembra? O nosso Senhor Jesus definiu o mais profundo grau de vínculo que deve reger os nossos relacionamentos como igreja. Diante desse sagrado e profundo vínculo, não se cogita mais a disputa de cargos, de títulos na igreja. Irmãos não buscam cargos, irmãos buscam cargas. Verdadeiros irmãos buscam carga. Tem irmãos morrendo debaixo de cargas. Irmãos verdadeiros ajudam a levar a carga. Aliás, fala lá, 6:2 de Gálatas: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas, não é levar o cargo, é levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amados, Jesus pronunciou essa frase. Ali, então, queridos, nós precisamos entender: verdadeiros irmãos existem para cuidar e abençoar uns aos outros, e não para competir. Verdadeiros irmãos são aliados e não concorrentes. Ali Jesus, com essa solene frase, acaba com todas as suas disputas ministeriais por cargos, títulos e fama, pois verdadeiros irmãos não buscam cargos, buscam cargas, para ajudar uns aos outros. Amém, queridos? Levai as cargas uns dos outros. Vós sois irmãos. Vocês são irmãos. Vocês não são concorrentes. Vocês não são melhor um do que o outro. Vós sois irmãos. Amém, queridos? Isso sugere solidariedade. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Esta é a vontade de Deus para conosco, queridos. Que nós vivamos em comunhão, que nós vivamos como igreja, que nós vivamos em paz, porque irmãos, a Bíblia diz, olha, um caminho excelente, um caminho maravilhoso, que fala lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tiver paz com o seu irmão, então veja bem, é um caminho, por isso que diz seguir. E nos versos anteriores ele fala de fortalecer as mãos cansadas e fortalecer os joelhos desconjuntados e tomar o caminho. E o caminho você sabe quem é. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para o céu. Existem atalhos que levam ao inferno, mas o único caminho que leva ao céu chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Amém, queridos? Segui a paz com todos. Então, se tu está brigado com alguém, você está num pedestal um pouquinho acima, nesta noite você precisa descer, e você precisa, em vez de dizer não sou como os demais, dizer nós somos irmãos. Por isso eu vou orar mais por você, por isso eu vou ser mais paciente com você, por isso eu vou ser mais misericordioso com você, por isso eu vou esperar por você, por isso nós vamos caminhar junto, por isso nós vamos viver unidos, porque eu sou da mesma massa, eu fui comprado pelo mesmo sangue. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Vós sois irmãos. Irmãos não competem, irmãos não brigam, irmãos não competem entre si, irmãos são iguais, irmãos se ajudam, irmãos estendem as mãos, irmão chora com quem chora, irmão se alegra com quem se alegra, irmão leva cargo. Tem alguns irmãozinhos, leva cargas. Irmão não leva cargos uns dos outros, não compete para levar cargo. Verdadeiros irmãos levam cargas uns dos outros, e assim cumpre a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Amém, amados? Agora vamos pensar um pouquinho desses dois sujeitos. Veja bem o foco do fariseu e do publicano. Engraçado que o publicano, o fariseu primeiro, ele olhava, olha só que santidade que ele queria ter. Ele olhava para a pior espécie de gente
E quando ele olhava para a pior espécie de gente, logicamente ele estava ganhando, porque se eu correr a São Silvestre com Saci Pererê, eu tenho 2 pernas, eu vou ganhar. Olhar para gente manca e gente cega, é lógico que é mais fácil. Ele olhava para a pior espécie de gente que tinha e dizia: eu não sou como os demais, eu sou melhor do que ele. Amados, nós não temos que olhar, se nós temos que olhar para a igreja, vamos olhar para homens santos, vamos olhar para mulheres santas. Vocês têm bons modelos nessa igreja para olhar. Olhe para essas pessoas, e quando nós olhamos, mas veja bem, que ele nem se comparava com homem, o fariseu se comparava com homens, e com a pior espécie de gente que tinha. Ora, é fácil, né? Se comparar com a pior espécie de gente e dizer: eu estou no lucro, então eu posso me acomodar. Mas o publicano olhava para Deus, ele olhava, ele tinha o padrão correto. Pergunto: qual é o seu padrão de santidade? O meu e o seu padrão de santidade tem que ser o próprio Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amados, quando olhamos para Jesus, nós dizemos: como eu preciso crescer, como eu preciso ser manso, como eu preciso aprender a ser manso, como eu preciso aprender a ser generoso, como eu preciso aprender a ser paciente, como eu preciso aprender a ser generoso e a me dar mais pelas pessoas. Mas quando eu olho para alguns, diz um ditado lá no Nordeste, que pé torto procura sapato, né? Procura sapatinho rasgado, que o pé entra ali, uma beleza, descansa. Mas você precisa de formas, você precisa da forma de Deus na sua vida. Você não precisa da forma do mundo. O mundo conforma, o pecado deforma, o pecado deforma, a religião reforma, mas Cristo transforma. Você precisa se colocar na forma de Deus, olhar para Jesus e buscar a santidade de Jesus. Você não deve olhar para pessoas que têm uma vida torta, dizer: eu sou melhor do que ele, afinal de contas, ele não prega o evangelho, ele não isso, ele não aquilo, não aquilo. O seu modelo é Jesus. Olha para Jesus, porque quando olha para ele, a gente está sempre precisando crescer mais, a gente precisa andar mais, a gente precisa andar mais, a gente precisa amar mais as pessoas, a gente sempre precisa mais. Mas quando eu olho para pessoas falhas, eu posso me acomodar, me assentar e esperar ele chegar perto de mim, porque ele está longe, afinal de contas ainda, não é? Mas quando eu olho para o Senhor e digo: Senhor, eu estou atrasado, eu preciso andar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso ser mais parecido contigo. Amados, qual é o nosso padrão de santidade? Jesus tem que ser o nosso padrão de santidade. Aquele homem de longe, o outro batia no peito, o fariseu. O publicano de longe olhava, de longe, nem ousava olhar para cima, dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Queridos, quando nós olhamos para Deus, nós vemos as nossas próprias misérias, e eu vejo o quanto eu preciso melhorar, como eu preciso crescer. Mas quando eu olho para homens, quando eu olho para pessoas, certamente eu vou dizer: eu não sou como os demais, eu vou estar no lucro, eu vou estar na frente, mas quando eu olho para ele, eu estou muito atrasado, eu estou muito atrasado em santidade, eu estou muito atrasado em evangelismo, eu estou muito atrasado em consagração, eu estou muito atrasado em santidade. Eu preciso correr, eu preciso andar, eu preciso avançar. Amém, queridos? Vamos olhar para o Senhor, vamos deixar de pensar que eu não sou como os demais, mas vamos dizer: eu sou seu irmão, vós sois irmãos. Amém, queridos? Vós sois irmãos. Irmão se dá, irmão se ajuda mutuamente. Amém, queridos? Que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações. Talvez você precise pedir perdão a algumas pessoas, faça isso então, procure pessoas, diga: irmão, me perdoe porque eu me afastei de você, por algum tempo eu achei que eu era melhor do que você,
Mas eu descobri que eu preciso crescer, porque nós vamos ver com todos os santos qual a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Mas a Bíblia possa compreender com todos os santos, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu sou como os demais, carente da graça, da misericórdia, da compaixão do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar por isso. Amém. Pai, nós queremos te bendizer, porque o único que poderia pronunciar essa frase, eu não sou como os demais, porque de fato não era, ele se fez carne, ele deixou o pedestal da sua glória e se fez homem, e se fez servo, e se fez o mais indigno entre os homens. Pai, que no meu coração e no coração de meus irmãos haja disposição, ó Deus, de servir as pessoas, de descer de qualquer pedestal que nós mesmos construímos ou as pessoas fizeram e nos colocaram. Pai, nós não somos superiores a ninguém, nós somos irmãos, e por isso, como irmãos, nos ensina a ser mais solidário, nos ensina a ter compaixão e misericórdia uns dos outros, nos ensina a amar mais, nos ensina, Senhor, a orar mais uns pelos outros, nos ensina a ser compassivo, a ser misericordioso, a ser empático uns com os outros. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a isso, nos livra de todo sentimento de orgulho, todo sentimento de superioridade. Dá-nos, Senhor, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dá-nos o sentimento de Moisés, que sendo já grande, foi ter com seu povo, e do palácio, deixou o palácio, e foi morar no meio, foi ficar no meio do seu povo e ver as suas misérias. Dá-nos ser como Isaías, que deixou o palácio, e foi servir ao povo, como profeta do Senhor. Dá-nos, Senhor, essa disposição, nesta noite, a cada um dos meus irmãos. Nos perdoa por todo sentimento de orgulho, que muitas vezes alimentamos em nossos corações. Nos perdoa, Senhor, de toda falsa santidade, de todo orgulho, Senhor, achando que somos melhores. Nos perdoa, nos lava, nos faz ver a Tua glória, para que nós vejamos as nossas vergonhas e as nossas misérias, e não ousemos jamais dizer que não somos como os demais. Dá-nos esse sentimento que houve em Cristo Jesus, Pai. Ajuda-me a mim e aos meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, eu oro, te dou graças, Pai, por tudo, em nome de Jesus.